vamos agora aqui, então, para o cubismo analítico e o cubismo sintético, né? Então, vamos aqui, o cubismo analítico com Picasso, né? Isso é a reprodução, o tamanho fica ruim, mas paciência. Vamos ver aqui, né? No cubismo analítico, essa criação através dessa geometria, dessa geometrização, né? São ângulos e retângulos. É uma geometria, né? Geometria é a divisão do espaço, né? Como é que o espaço está criado? Como é que esse espaço ele é criado, dividido? É a partir dessas pequenas retas, desses segmentos de retas, né? Em direções diferentes, não são horizontais nem verticais, alguns, mas predomina, vamos dizer, a coisa diagonal, que se cruzam, criam ângulos, né? E esses ângulos, utilizando o recurso do claro escuro, a pequena pincelada, as variações de cor, né? Se cria toda uma espacialidade que sugere espaços arquitetônicos e figuras diferentes, né? Aqui você pode haver uma figura, aqui outra figura, né? Aqui, né, vejo, é a mesma, né, essas retas, esses retângulozinhos, esses ângulos, né? E aqui esses fragmentos é como uma coisa toda fragmentada, né? É como, digamos, os estilhaços de um espelho, de uma obra, de alguma coisa, que são reunidos e que geram várias imagens, não é? É uma coisa entrar na outra. Então, aqui dá para ver, aqui tem uma figura humana, tem um rosto, é um rosto masculino, aqui tem um elemento musical, né? É algo que sugere, entram algumas letras ou frases, né? Aqui, oi, aqui lê, tu, né? Turero, e, sobretudo, não é? Onde é que começa e onde é que termina, né? Não é mais aquele espaço que está delimitado, você vê a paisagem, você vê o objeto, né? É uma série de fragmentos que o olho é como se tendo um prisma, vai para dentro, para fora, sugere mil espaços e tal. Isso é o cubismo analítico, não é uma coisa, vamos dizer, fácil, charmosa, né? E, aliás, a crítica inicial foi muito negativa e chamou, vamos dizer, que o que eles pintavam, o que é isso, né? Só vê uns cubinhos, que parece esse uso do claro escuro, né? Umas formas recuam, outras se aproximam, né? Cria-se um jogo de côncavo e convexo, né? O espaço é todo, vamos dizer, um espaço modulado de côncavo e convexo, em que formam-se, você pode ver ou visualizar, né, um objeto, aspectos, né? Aqui, por exemplo, fica evidente, né? Aqui é um retrato, inclusive, né? Se você vê a fotografia do cara, né, desse daqui, que era o Marchand, o Vollard, mesmo utilizando essa forma de trabalhar a superfície, essa nova geometria, né, ele retrata com bastante fidelidade
a pessoa, né? Então você tem, mas como é que é essa figura? Não é? Cadê o corpo? O corpo se desmancha no espaço, não é? A cabeça é como, vamos dizer, fosse um aspecto de um. É como fosse um prisma, ou uma visão refletida de muitos refletores, de muitos prismas que se cortam, se cruzam, né? Onde é que. É como. Então, isso daqui é o cubismo analítico. Vamos apresentar aqui. É muito parecido o cubismo analítico de Picasso e de Braque. Alguns é difícil de diferenciar. E isso é essa parceria dos dois, eles passaram a trabalhar juntos no mesmo ateliê, e tiveram o apoio de um novo galerista, de um jovem que estava entrando no mercado de arte, né? Nesse momento em que exatamente o sistema de arte vai mudar. Vai mudar, né? Porque o comerciante de arte ele já existia, né? No século XIX. Como as galerias, feiras de arte, principalmente na França, né? O, e o, mas eram comerciantes que trabalhavam com os artistas da academia, os artistas do salão, premiados, né? E que faziam também a intermediação entre as encomendas. E aí o impressionismo se afasta da arte acadêmica, o pós-impressionismo mais ainda, com o fauvismo, cubismo, expressionismo, vamos dizer, há um rompimento total. Isso daqui não dá para conviver junto com a arte acadêmica e comparar. Exige, vamos dizer, outro nível de pensamento, você não pode, vamos dizer o que é. São coisas completamente diferentes. E o público habituado à arte acadêmica, que é uma arte, vamos dizer, que a qualidade do bem feito, de ser difícil de fazer, é evidente. Enquanto aqui, né? E, sobretudo, tem o que é isso? O que significa? Para quê? Né? Qual é o significado? E essa questão do significado, isso é uma coisa importante, porque essa pesquisa é a partir, vamos dizer, de uma ideia que tem a ver com o desenvolvimento da imagem na época, né? Que é o desenvolvimento do cinema, né? O filme cinematográfico surge no final do século XIX, no começo do século XX, o desenvolvimento é rápido, né? E é o ilusionismo. O ilusionismo que a pintura e a escultura não podem concorrer, porque o ilusionismo não só do espaço, como na pintura, ilusionista, né? Dos ícones, como tanto na pintura, mas também do movimento, né? Do movimento do olhar do espectador e da câmera, né? O sucesso do cinema, né? O futuro do cinema, e a ideia que está por trás disso daqui, né? Porque o que é o ilusionismo do cinema? Né? É o ilusionismo dos fragmentos, né? É o ilusionismo da sucessão de imagens passada muito rápida, com diferenças, né?
Então, a ideia aqui do cubismo, né, é, o, é a visão de um objeto, né, na superfície, um objeto, a representação de um objeto, de uma coisa na superfície, né, a, a, dele completo seria os diferentes aspectos, né, porque qualquer objeto, qualquer coisa que você veja, né, você dando a volta, você vai ver aspectos diferentes. Então, o juntar todos esses aspectos numa mesma imagem, é, juntar todos esses fragmentos, que é digamos, a imagem mental, a nossa imagem mental é uma imagem feita de uma união de fragmentos, né? Então, a partir dessa ideia, uma ideia que leva essas imagens muito estranhas, né? Que ainda tem a ver, que valoriza o fragmento e que também tem uma coisa importante. Reparem como são todos muito parecidos. Todos seguem os mesmos princípios. Não é? O tema, né, que virou motivo com os impressionistas é apenas, vamos dizer, uma justificativa para uma série. Né? Ou seja, aqui a pintura não é mais uma pintura, mas é uma série de pinturas. E isso vai uma mudança, é uma dos novos, é o 4D, né? O 4D, que é espaço-tempo em termos de pintura, isso é uma postura do pintor que cadê, rapaz, aqui eu quero aumentar aqui. É uma postura do pintor em que o pintor não vai mais trabalhar, porque é uma forma completamente diferente de pensar, de proceder e ter resultados, né? Que é como se pensava até então, com a arte acadêmica, que, de certa forma, continua ainda com o impressionismo, com o pós-impressionismo, já, vamos dizer, com exceções, que é encarar um quadro como uma obra fechada. Então, você vai fazer um quadro, depois outro quadro, depois outro quadro. Inclusive, né, eles eram apresentados assim, nos salões, colocavam um do lado do outro, um em cima do outro, conforme o espaço, porque a forma de fazer, né, daí a importância da moldura. A moldura tinha uma importância muito grande. Então, aqui vai surgir uma outra forma não só de apresentar, como também de perceber, que é a exposição. Picasso, né? Picasso é o primeiro artista assim, moderno, no pleno sentido da palavra. Né? Ele vai ser o primeiro artista com contrato exclusivo, com galerista. Ele sabia que não podia entrar em salão nenhum, que ia ser um desastre. E foi o sucesso dele, né? Que foi também o artista do modernismo mais bem sucedido. Né? O sucesso dele foi nessa novo sistema de arte que estava surgindo, com base em novos galeristas com uma nova visão, né, de mundo, do desenvolvimento cultural urbano, né, como Kahnweiler, que é o cara, ele já trabalhava com Vollard, porque vão surgindo a partir do impressionismo, pós-impressionismo, né, e a vida mudando, porque a vida urbana mudou, né, o desenvolvimento dos trens, o desenvolvimento do navio a vapor, as viagens, né, as novidades, o desenvolvimento das máquinas, a imprensa, né, a vida noturna, e também a expansão de outras capitais, as reformas de outras capitais. Todas as capitais da Europa, né, foram se adaptando à nova era industrial, Viena, né, e a vida noturna, o teatro, né, o teatro vai se desenvolver muito, a música, novos tipos de música, né, inclusive a música impressionista, para concertos e tal. E
o Picasso vai ser, vamos dizer, o artista que ele produz séries que são exposições. Aqui a gente já tem, isso daqui são séries, toda uma série que corresponde ao cubismo analítico. É uma mesma pesquisa com a forma, com a cor, né, que constitui uma exposição, constitui, digamos, o trabalho, não é o trabalho isolado, mas é o conjunto desse trabalho, né? Isso é uma nova forma de apreensão. Hoje, vamos dizer, já é o normal, né? Você vai em uma exposição, o cara preparou a exposição, e aí como é que os objetos estão dispostos, como é que as coisas estão arrumadas, não é? Como é que é o percurso do espectador, tudo isso vai levar em conta, né? E se você vai numa exposição, você vê aqui o cara expôs um negócio, aquele expôs outro que não tem nada a ver com aquele. É interessante e tal, ali já tem outro, ali tem dois. Ninguém, todo mundo, vamos dizer, vê o cara aí, ele está atrasado, né? Ele é amador, ele não está entendendo, ele tá por fora, né? Porque não está no 4D. Ah, o, esse novo tipo de arte, né? Essa nova arte, trabalhando a série a partir de questões formais, né? a partir dessa geometria, né? Dessa experimentação com a geometria, com o fragmento do ângulo. Isso levou a um estranhamento, né? As figuras, as obras são muito estranhas. E um afastamento, digamos, da realidade. Então, isso vai levar um passo, uma coisa que vai ser fundamental para o futuro da arte, que vai ser a invenção da colagem, né? E, junto com a colagem, a assemblagem. Então, aqui a gente tem, né, um quadro em forma elíptica, né? Tradicionalmente, o quadro tem a forma circular, elíptica ou retangular. Retangular, o mais comum, né? Mas o oval, que já foi muito usado, principalmente assim para paisagem, né? Então, aqui a gente tem uma colagem, né? Em que a moldura é corda mesmo, né? Isso daqui que parece a palhinha de uma cadeira, né? Aquelas cadeiras de palhinha tradicionais, na verdade, uma reprodução, né? Está colado, é uma espécie de papel, de uma coisa impressa, né? Isso daqui é pintura. Então, ele vai introduzir, ele e Braque, né? Ninguém sabe quem foi o primeiro, introduziram a colagem e a assemblagem. A colagem e a assemblagem vai possibilitar um novo tipo de pesquisa da forma, nova forma de desenhar, né? Desenhar através do corte e utilizando os detritos industriais, assim como a colagem vai permitir uma nova plástica, que é a partir dos detritos industriais. Na parte da assemblagem, isso daí o mérito é só do Picasso. E a partir da assemblagem, a partir do cubismo, das ideias cubistas, vai surgir realmente a escultura moderna, uma nova escultura que não tem mais nada a ver com a estatuária, né? Aqui já o Braque, né? Vejam a semelhança. É difícil diferenciar o Picasso do Braque, né? É só vocês verem, comparar, né? Porque eles trabalhavam juntos, discutindo e porfiando, né? Um com o outro. E na mesma direção, utilizando as mesmas ideias, né? Isso foi um trabalho de anos. Então, aqui a introdução da
das letras, né, como letra impressa, a mesma geometrização, né? Isso daqui é uma figura. Eu vou, por uma questão de tempo, né? Eu quero ainda ir um pouco mais adiante no cubismo analítico e no futurismo, né? Então, você tem também esses fragmentos, essas figuras formadas, né, a partir desses fragmentos, essa geometria, que é uma geometria, né? Aqui fica mais claro aqui o rosto, a mão, né? Aqui é uma mulher aqui é o cabelo, ela está o rosto pensativa, né? Mas isso tudo, digamos, são fragmentos que formam uma imagem, né? Uma imagem mental, como um prisma, né? Aqui é uma paisagem, aliás, não, é uma natureza morta, aqui você tem um violino, aqui tem um jarro, né? E essa coisa fragmentada, onde é que termina, onde é que começa, o que é espaço, o que é objeto, né? E a colagem vai levá-los ao desenvolvimento de uma nova fase do cubismo, uma nova pesquisa, que vai ser o cubismo sintético, né? Em que a colagem tem um papel importantíssimo e nessa nova pesquisa, essa nova fase, né, nessas novas séries, a cor tem uma outra abordagem utilizada de outra forma, né? Não tem mais aquelas coisas de claro e escuro, são cores fortes, vivas, né? E a colagem é a base da pesquisa é a colagem, a geometria criada a partir da colagem, né? Isso daqui é tecido de parede ou tecido de coisa, que é recorte de jornal mesmo, né? Junto com a tinta. E então, a partir dessa nova fase, né, é uma outra. Porque qual é a característica do cubismo, né? Desde a fase pré-analítica, da analítica, é esse investimento na pesquisa da geometria, pesquisa da forma através da geometria. Então, nessa fase sintética, e a geometria é junto com a cor, não é? Na pintura, uma coisa determina a outra, uma coisa influencia a outra. A geometria é como é que você concebe a superfície, o espaço, como é que você vai estruturar esse espaço, né, para utilizar a cor, né? E como é que vai ser utilizar a cor? A cor depende de como é que você utiliza o pincel, você mistura as cores, sobrepõe as cores, né, faz os contornos. Então, aqui com o cubismo sintético, né, a partir da colagem, eles vão pesquisar uma outra a geometria, não é? Que é uma coisa que vem bem da colagem. O que é a colagem? A colagem, você tem uma superposição de planos diferentes, né? Então, aqui você vai ter uma figura, que é um arlequim, né? Que é totalmente geométrico, e uma geometria dessa feita de recortes, né? São os recortes que vão definir a figura. Né? Aqui é uma outra obra do cubismo sintético, né? Reparem aqui a colagem. Isso daqui são páginas de livro, de revista, de jornal, né? Eu acho que é página de jornal aqui, né? Mas aqui a gente tem a forma de uma garrafa, né? Que é a forma de um copo. Ou você pode imaginar, né? Não é uma obra para estar, digamos, isso é assim assado, é uma obra para te despertar a imaginação, as relações, né? E o que tem relação?
esse texto, esses textos, isso daqui com isso. Isso daí é para pensar, né? Então, agora, com Picasso, né, e Braque, e depois, porque quem vai continuar influenciando os artistas ao longo de todo o século XX, até a morte dele, né, vai ser o Picasso. O Braque, a estrela dele brilha durante o tempo que trabalhou com Picasso, aí ele foi para a Primeira Guerra, depois da volta ele continuou trabalhando. Mas a produção dele é muito menor do que a do Picasso, e, sobretudo, né, a influência, porque o Picasso foi uma influência constante no mundo inteiro, né, no mundo que começa com a Primeira Guerra Mundial, vem até hoje, né, que vai ser, porque depois da Primeira Guerra Mundial vai começar uma nova fase da vida urbana, né? Então, aqui dá para ver, aqui tem uma figura estranha, um arlequim, né? Todo com essa construção totalmente geométrica, né? Isso daqui é pintura, aqui não entra colagem, ou entra, aqui entra um pouco de colagem também, tem coisa de colagem, né? Aqui uma colagem que já fica praticamente abstrato, né? Aí vai ter também vai ter origem a arte abstrata, né? E as vanguardas, todas as vanguardas que vão surgir a partir daí, elas todas vão se inspirar primeiramente no cubismo, a partir do futurismo, né? Então aqui temos mais uma pintura do cubismo sintético. Então, o cubismo sintético, né, é uma geometria, toda uma geometria a partir, como se fosse de figuras recortadas, montadas, né? As cores, a cor autônoma, e é todo um jogo visual, né, que desafia o espectador a organizar esses impulsos, né, sensoriais, imaginar a partir, né, do cubismo, expressionismo e com futurismo, né, que aí são essas gerações que vão surgir outros movimentos, vai surgir na Rússia, na Alemanha, na Holanda, né? Então vão surgir as vanguardas que vão formar, digamos, o nosso mundo moderno. Inclusive, com base nesse novo desenho que surge com o cubismo, né? Esse novo desenho geométrico, livre, experimental e que inclui a colagem, né? Vão surgir vários movimentos de vanguarda e vai surgir também uma nova arquitetura. Essa nova arquitetura ela vai realmente, vamos dizer, frutificar só depois da Segunda Guerra Mundial. Mas entre as primeiras guerras, né, vai surgir a Bauhaus, que vai dar a base, criar a base para uma nova formação do arquiteto. Não é mais só arquiteto, vai ser arquiteto e urbanista, né? O arquiteto é o urbanismo, e aí vai se pensar a arquitetura não apenas como os monumentos, os prédios monumentais, os palácios, os templos, né? Mas a arquitetura como o habitat, a forma de viver, o aspecto social da arquitetura, né? A integração da área residencial com a área de trabalho, com transporte, com lazer, questões que transcendem a construção do prédio, né, a mera arquitetura, e entram nas questões urbanas, né? Tá aqui um exemplo, né, é um desenho é uma colagem, um desenho, né? Essa, né, essa abordagem do desenho de fragmentos, né, ela possibilita
a pensar, né, visualmente, assim, superposição de tempos diferentes. O, é a, Cadê o zoom? Não dá para diminuir mais. Então, aqui aqui digamos, a colagem está presente, né? É, a, um, em algumas coisas que podem ser colagem, como isso daqui, essa coisa, né? Mas, sobretudo, a colagem é um novo, permite, né, o artista ter uma nova visualização do espaço, uma nova concepção do espaço a partir de fragmentos, né? Da geometrização e da contraposição de fragmentos, superposição de fragmentos, as relações, né? E isso do fragmento, essa importância que o fragmento vai trazer, né? Isso alterou toda a cultura, isso influenciou a literatura moderna, que vai abandonar a narrativa linear, né? Uma obra-chave da literatura moderna é Ulisses, de Joyce, né? Romance moderno, é todo um romance de fragmento, né? É um romance que passa todo o romance durante um dia, são todos fragmentos que no final é que você cria uma imagem. Então, essa exploração é a para o entendimento da comunicação, para a filosofia. O cubismo é realmente, vamos dizer, um divisor de águas, porque ele trouxe, né, através dessa geometria livre e restrita, das séries, né, das séries que são o resultado de uma pesquisa de mesmas questões, de questões parecidas, né? Que é uma novidade. O artista não vai mais trabalhar numa obra individual, mas é um conjunto de obras, né? Que vai ser apresentado numa exposição. Isso vai ter um desenvolvimento, né? Que vai levar à instalação, né? Toda uma importância, né? Do fragmento que vai levar ao pensamento, né? Como é que a gente vê, como é que a gente apreende, conhece o mundo, o universo, né? Qual é a visão que a gente tem? Não é sempre através do fragmento, né? O fragmento significa também a finitude, né? E a questão do infinito. Existe o infinito, não é? Com a teoria da relatividade baseada no espaço 4D, né? Do Einstein, vai se chegar à conclusão de que o espaço o universo é finito, né? Hoje a física contemporânea, o universo não é infinito, é finito, né? A partir do Big Bang, que é uma singularidade, não é um começo, não é uma criação, e é um universo expansão, né? É uma coisa tudo muito estranho, né? Como a arte moderna, no princípio, era muito, muito estranha, né? Então, veja aqui, né? Aqui a gente tem uma cena criada de forma totalmente artificial, a partir de fragmentos, através da geometria, da cor autônoma, né? A gente tem toda uma cena que passa ideias, emoções, que com outras imagens, né, tem são o Arlequim, né, são figuras clássicas do teatro, né?
e do carnaval, a música, os músicos, né? Comunica o que, digamos, uma fotografia não poderia comunicar, o que uma pintura acadêmica não poderia comunicar, ou uma pintura baseada na observação não poderia comunicar, né? É um outro tipo de comunicação. É, a, e isso porque é um tipo de imagem que não existia antes, né? E digamos, a arte acadêmica, como a fotografia, né? E o desenvolvimento da fotografia, né? a, vão continuar sendo importantes, né? Para um domínio que é o domínio do 3D. Aqui a gente já não tem mais o domínio do 3D, é o 4D, é o espaço-tempo, né? Que aí é uma coisa aí vocês para pensarem para o resto da vida, essa coisa, o que é o 3D, o que é o 4D, né? Mas isso tem implicações filosóficas, né? Científicas. Então vamos daqui o cubismo analítico, né? Aqui é o Picasso. Isso são telas de grandes dimensões. Isso daí deve ter, eu acho, 1,5 m de comprimento. Ou mais, 1,80 m, ou 2 metros de comprimento, por 1,20 m, por aí. Não é que a gente tem, né? É totalmente é uma cena, né, que não tem nada a ver, digamos, com realismo, com realidade, não tem nada a ver com ilusionismo, né? Mas é uma cena que é geométrica, as coisas são absurdas, né? É, isso já é, vamos dizer, uma pintura já é da época do surrealismo, porque a colagem e o cubismo, a colagem, vai desencadear esse movimento de vanguarda. Um dos movimentos de vanguarda vai ser o dadaísmo, que depois vai dar no surrealismo, né? Então, e o Picasso continuou a vida toda trabalhando como um jovem, até os anos 80, até o final dos anos 70, né? Ele morreu em 76, se eu não me engano, está com 80 e poucos anos. É, a, Isso daqui é da época, assim, perto da Segunda Guerra Mundial, né? O, é, a, Tem um, uma simplificação, tem um lado burlesco, um lado meio de caricatura, né? Aliás, todos os desenhistas, o grande desenhista da era moderna é o Picasso. E todos os desenhistas, inclusive desenhistas de humor e tal, todos, vamos dizer, aprenderam e foram influenciados pelo Picasso, né? Então, aqui é o cubismo sintético, né? uma, uma, uma obra fundamental do cubismo sintético é de 1900, pouco antes da Segunda Guerra Mundial, que é o Guernica, né? Um grande painel. Isso é um dos grandes fatos também, uma das grandes obras da história da pintura, porque é uma tela imensa, tem mais de 7 metros de comprimento, acho que 2 metros e tanto, ou 3 metros de altura, toda em preto e branco, né? E tem espacialidade, tem luminosidade, né? É toda uma pintura. Para realizar essa pintura, ele fez dezenas de estudos, né? De desenhos, pinturas menores.
E é, essa obra era uma obra para ser apresentada numa feira universal. Ele já era um artista famoso, foi contratado para representar a Espanha. E nessa época tem a Guerra Civil Espanhola, né? E os nazistas, os fascistas já estão no poder, e os alemães, para apoiar o ditador, que era anti-república, monarquista, né? Afinal, a Espanha continuou sendo monarquia até hoje. Então, eram os republicanos contra os monarquistas, começa a guerra aérea, né? A cidade de Guernica foi bombardeada pelos alemães, com morte de milhares de civis. É uma coisa horrível, né? Como a guerra, a partir da Segunda Guerra Mundial, as guerras ficam. É uma coisa horrorosa, né? Mas não é mais não é indecente, né? Porque as guerras não são mais. Não atingem mais os soldados, não é entre só os soldados, né? É só os homens que marcavam lá, vamos lá, a ver quem é o mais forte, quem é que mata mais e tal, e a regra, vamos dizer, é quem mata mais os inocentes, né? As pessoas, as crianças, as mulheres, as casas, os bombardeios, né? A população civil. Então, é uma obra fantástica, porque realizar uma pintura toda em preto e branco é algo dificílimo, né? Aliás, tem um grande pintor, não sei quem é, eu acho que é ainda da Renascença, que, sendo os escritos, vamos dizer, ele sonhava, imaginava assim, conseguir fazer algo só usando preto e branco. Além disso, né, é uma obra política que transcende a política, porque não é, vamos dizer, aquela política. É uma obra anti-guerra, né, pacifista, é uma obra fantástica. Hoje em dia está em Paris, né? Paris não, em Madrid. Ela está em Madrid. Mas ela só foi para a Espanha depois que a Espanha se redemocratizou, né? A ditadura do Franco, eles vencem os republicanos, e o Picasso era antifranquista, né? Antimonarquista, antifranquista. Ele, inclusive, é, é, se integra ao Partido Comunista, né? Que foi assim, o principal organizador da resistência na França contra os nazistas. Picasso foi quem, depois da vitória dos aliados na Segunda Guerra, né, participa de uma conferência de paz, e ele criou o símbolo da paz, a pomba, né, um desenho dele. E aí a gente tem uma obra que é uma obra política, que transcende a política, é uma obra anti-guerra, é uma denúncia da guerra, e ao mesmo tempo é totalmente inovador em termos de construção, de criação, né? Através do fragmento, dos fragmentos, da livre geometria, etc. E tal, né? Isso que o cubismo trouxe. E aqui vamos o Braque, o tempo está voando, o tempo passa rápido. Vamos ver aqui. Aqui temos, né, o Braque. Aqui é claro a colagem, aliás, é uma colagem, né, uma colagem que entra o desenho, as coisas dos fragmentos, né? Aqui outra colagem, né? Isso daqui são realmente recortes de jornal, né? Mas que entra também o desenho, a cor, né? Aqui outra colagem. Com a colagem, né, o artista gráfico, uma das coisas da Belle Époque, né, é que com a Belle Époque vai surgir, digamos, o artista gráfico. Né? Não é a gravura, o gravador, né? Já existe desde o Renascimento, né? E o gravador teve uma importância enorme para
ilustração dos livros, né? Os livros, os álbuns eram feitos pelos gravadores. Ah, mas já na segunda metade do século XIX, né, com o desenvolvimento da imprensa e o desenvolvimento da litografia, né, isso vai continuar no século XX, né? Então vão surgir, propriamente, digamos, as artes gráficas, não é? Não é, digamos, que a gravura era com, digamos, um quadro, fazer um quadro que era uma cópia de outros quadros, ou que era, vamos dizer, é um, um quadro feito apenas como desenho, com os meios do desenho, limitado, né? Mais limitado do que a pintura mesmo, né? O, a, mas, digamos, a mesma coisa da formação do pintor. O pintor, o gravador, tinha a mesma formação. O que o gravador fazia, digamos, era uma pintura, digamos, mais limitada, né? Daí essa coisa de arte menor, coisa do gravador. E os gravadores eram uma profissão ligada à, à imprensa, né? À produção de livros e de álbuns, né? E no século XX, o desenvolvimento da impressão, da edição, depois com a inclusão da fotografia, né? Vai criar as artes gráficas, o artista gráfico, né? Em que cria a capa de livro, cria o cartaz, cria a programação visual da página e a colagem, né? Como modo de pesquisa, vai ser fundamental, vai ser uma base. Então, vamos ver aqui mais alguma coisa as pinturas aqui do Braque, do cubismo sintético, né? Aqui tem que aumentar muito, a outra tem que. Vai dar aqui melhor. Né? Então a gente é mesmo a ver, né? Você tem uma cena, uma natureza morta, né? Estão aqui os objetos, está aqui as flores, está aqui. Mas tudo isso daqui construído livremente, com a geometria, tudo, vamos dizer, geométrico, né? São planos de cor, como uma montagem de colagem. Né? Aqui uma obra famosa dele, né? Que é o pintor com o modelo diante do cavalete, né? Quer dizer, um tema da pintura clássica, né? Da pintura acadêmica, o pintor diante do seu modelo, né? Mas como é que está o espaço, como tudo não é através dessa forma fragmentada, né? A cor autônoma, né? Ah, esse fragmento da forma, né? Permite superposição de tempos, né? Como, por exemplo, aqui a figura está de perfil, figura da mulher, e aqui está de frente. É como de tempos diferentes, né? Essa, vamos dizer, também a figura fundo, né? Essas coisas se confundem. O que é figura, o que é fundo, né? Como aqui né? A figura, a cadeira, né? Como as coisas se prolongam. E é todo, vamos dizer, todo geométrico, né? Isso daqui é um outro também. E são séries, né? Como aqui, essa série também é o modelo com o cavalete, né? É a, o,
Aqui, né, é uma outra pintura. E reparem, né, a, quando a gente fala em 4D, é que o tempo entra de alguma maneira, o espaço-tempo, né? Espaço e tempo. E o fragmento, ele introduz uma noção de tempo, né? Como aqui, né? Então, aqui você tem dois tempos, é uma mesma figura e é, ao mesmo tempo, duas. É como a mesma a figura vista a, em escuro, né? E negro, de perfil, e a figura vista de frente, no mesmo momento. Então, é como dois tempos, é como um movimento. Né? Isso é a questão que o cubismo traz, do fragmento, né? Essa questão do espaço, tempo, né? Que é o 4D, que se manifesta também na série de trabalhos, na série de obras. Né? E uma coisa assim, muito importante, que é onde eu vou parar por aqui, e só vou mostrar sem muito comentário, mas vou começar na próxima aula por aqui, que é a colagem estendida ao 3D, que são as chamadas assemblagens. Aqui o mérito é só de Picasso. Né? Então, isso daqui a gente tem um violão, né, todo construído com restos de metal, com placas de metal, né, restos, vamos dizer, industriais. Esse daqui é um objeto também, um objeto musical, construído também já com restos de madeira, né, resíduos. Aqui, novamente, o violão, né, a guitarra, né, todo construído com planos montados a partir de detrito industrial, de resto industrial. Isso vai ter uma importância enorme para uma nova abordagem para a reciclagem, né? A reutilização estética, e, sobretudo, isso daqui vai dar base para a criação de uma nova escultura. Vai ficar claro isso quando a gente vê aí a vanguarda russa. Né? Aqui uma coisa extraordinária, que é o cabeça de touro. Né? O que é a cabeça de touro? O que é isso daqui? Isso daqui é um selim de bicicleta, né? A sela da bicicleta, aqui é um guidão de bicicleta. Então, os restos da bicicleta, os detritos, ele juntou e essa junção, quando você fala cabeça de touro, a gente vê um touro mesmo, uma cabeça de touro. Né? Isso é uma coisa muito importante, né? Que é a discussão do valor do objeto de arte. Onde é que está o valor? Não é? É no valor em si, digamos, em si, como objeto, isso é lixo, né? Resto de lixo. Não é como não é de ouro, não é de material. Mas, vamos dizer, como ideia, como pensamento, né? Como, vamos dizer, o que você pode ver através disso daí, tem um valor enorme, é o que faz a obra de arte. Né? Isso daqui é uma cabra, né? Que é toda construída com restos, com detritos industriais. Isso daqui, se eu não me engano, é um cesto. Né? Aqui fica bem evidente. Né? Eu gosto muito dessa imagem, ela é ótima, eu acho. Aqui é a mãe com seu filhinho. Né? E reparem, a gente vê a macaca, né? Uma grande macaca, carregando aqui um bebezinho, né? E olha só a cara da macaca. Né? O perfil é realmente a cara de macaca. O que é o rosto da macaca? O que é a cabeça da macaca? É um automóvel de brinquedo. O automóvel de brinquedo está aqui inteirinho, né? Mas junto com isso daqui, você vê um perfil, é uma macaca, com os olhinhos da macaca. Né? Bem, o Picasso foi o iniciador de um monte de coisas. Toda a escultura moderna vem daí, o desenho moderno,
né? Não é a revolução na pintura, a revolução na pintura começa com o com a revolução da cor, com o impressionismo, né? Quando ele chega, essa revolução da pintura, da cor já está pronta, quando ele revoluciona a forma, o desenho, junto com Braque, mas ele é que vai ser, vamos dizer, o principal, e revoluciona a escultura e, vamos dizer, já um novo tempo, a nova época, é realmente a arte moderna, que depois vai virar arte contemporânea.